Olá, tudo bem com vocês, mulheres? Bom, hoje eu vim fazer esse vídeo, é um vídeo polêmico, porém necessário. Nós precisamos falar sobre isso, principalmente para quem quer ser mãe, para quem está pensando em engravidar. Eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de alerta. Esses dias eu vi um advogado falando que os divórcios aumentaram em 45% da população, ou seja, metade da população está se divorciando. E o que acontece com a questão do divórcio crescendo? Muitas crianças estão ficando órfãos de pais, né? Os pais abandonam, muitas vezes não pagam pensão, não visitam, e essas mães estão criando os filhos sozinhas, né? As famosas mães solos. Que no Brasil, inclusive, a Shakira fez um show esses dias aqui em Copacabana, onde ela trouxe o dado de 20 milhões de mães solos no Brasil. Então é um número muito alto. E eu acho que é um assunto que nunca foi falado, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, eu acho que os profissionais antes não tinham toda a imensidão do conhecimento que nós temos hoje, os impactos. E hoje eu vim falar de dados reais, de dados de atendimentos clínicos, né? Estou mais de 17 anos clinicando. Tenho dados de outros colegas da mesma área. Tenho amigas, colegas de trabalho, pessoas que eu conheço, dos meus próprios atendimentos. E eu vejo que as mulheres que não têm a figura masculina, que não tiveram a figura masculina, elas têm seis comportamentos diferentes das meninas que tiveram os pais, tá? Isso daí você pode comprovar conhecendo alguém, que você vai entender melhor do que eu tô falando. Quando eu falo quando a menina não teve a presença masculina, não é só dos pais separados, mas de pais que são casados com as mães, mas são aqueles pais ausentes. Aquele pai que está, mas não está. Isso também configura esses comportamentos que eu vou falar. A maioria das mulheres que eu atendo tem muito essas questões e a maior parte é dos pais que são ausentes, mesmo sendo casados, tá? Porque às vezes a pessoa acha que só quem não teve contato com o pai. Às vezes a menina tem contato com o pai, mas esse pai não se faz presente na forma dessa moça. E aí o que acontece com essas meninas barra mulheres? Elas são extremamente medrosas. Eu percebo nos meus atendimentos que são as mais medrosas, são as meninas que não tiver a figura de proteção. Quando eu falo os pais, não necessariamente o pai, mas ela pode ter um avô, um tio, um primo que supre essa lacuna do pai. Desde que seja um avô realmente presente, um padrasto presente, um tio presente, ele acaba fazendo essa figura. Mas muitas das vezes as mulheres não tiveram essa figura masculina de proteção. Então elas são mulheres, se tornam mulheres extremamente medrosas. São mulheres que não têm autoconfiança em si. Toda mulher é insegura, mas as mulheres que não tiveram a proteção dos pais, elas são muito mais medrosas. Se você pegar uma pessoa que teve a criação do pai presente e uma mulher que não teve, você vai ver a diferença. É algo assim totalmente brutal, tá? A segunda característica, elas são extremamente inseguras. Todo mundo é inseguro, gente, todo mundo. Eu tô falando até de homens aqui. Mas as meninas que não tiveram a proteção, o olhar, o cuidado masculino, elas são muito mais inseguras do que as que tiveram o pai ali cuidando, levando, buscando, fazendo aquela parte do pai, do príncipe. Então, essas mulheres, vocês podem reparar, são extremamente inseguras. São mulheres muito ciumentas. E aí, a gente vai pro terceiro tópico, que são extremamente dependentes emocionais. O que seria dependente emocional? Não só de um parceiro romântico. Mas se ela tem uma amizade, ela se apega de um jeito que ela fica até doente por conta dessa amizade. E são mulheres extremamente que se submetem a casamentos destrutivos, são rejeitadas, aceitam migalhas, porque elas têm uma dependência. Elas acham que se ela perder aquele esposo, aquele namorado, ela nunca mais vai arrumar ninguém. E ela se sujeita a qualquer tipo de relacionamento, de violência doméstica, violência psicológica, violência física, elas não conseguem sair. Porque elas têm dentro delas que elas necessitam dessa pessoa. Então a gente vê muito caso de feminicídio por conta dessa insegurança que ela tem dentro do coração dela. Aí, essas moças, né, essas meninas, elas são extremamente doentes por aprovação alheia. Elas não confiam no filho dela. Então, uma outra questão também são mulheres, meninas barra mulheres, né? Porque essas meninas vão se tornar mulheres, elas precisam loucamente de aprovação alheia. Elas precisam sempre se sentir validadas, sair na rua, chamar atenção, roupa curta, decote, tatuagem, mas tudo em excesso, tudo pra sair e chamar atenção, porque ela precisa de alguém olhando pra ela falando, você está linda, você está maravilhosa. Ela não consegue olhar pra ela e falar, eu estou me sentindo bem com essa roupa, com esse cabelo, com esse acessório. Ela precisa. Então, geralmente são mulheres que são escravas de procedimentos estéticos, de coisas que estão na moda, chamar atenção, sempre tá chamando atenção pra... E o último tópico aqui, um dos mais relevantes. Gente, tem muita coisa, tá? Eu tô resumindo aqui nos tópicos mais relevantes. O último tópico aqui que eu coloquei, não tem coragem de dar grande espaço. São pessoas que têm, por ter esse medo, essa insegurança, que trava, barra, são mulheres que não conseguem fazer grandes feitos na vida. Por quê? Porque ela tem medo, ela não confia nela, acha que tudo vai dar errado. Ela fica no e se. E aí o que acontece? Essa mulher trava, essa mulher não vai fazer coisas grandes. Sei lá, fazer uma viagem sozinha, que sempre quis, comprar um carro que sempre desejou, abrir uma empresa sozinha. Ela não vai ter esse peito de aço, porque essa insegurança tá atrás dela. Agora vem um pulo do gato. Como resolver toda essa bagunça? O que eu gosto de deixar muito claro aqui, porque eu sei que muitos profissionais que não têm coragem de falar isso que eu vou falar, as dores, os traumas, os bloqueios que a gente teve, a gente nunca vai conseguir deletar do nosso coração, da nossa alma. Eles vão estar com a gente até o último dia da nossa vida. Mas como diz Augusto Cury, quem não conhece depois vai buscar quem é Augusto Cury, ele sempre falou, né, que a gente consegue reorganizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, entender a dor. Por isso que a terapia é muito importante, a gente entender aquilo que nos travou e a gente conseguir colocar aquilo no lugar certo, colocar o quadro no lugar certo e seguir a nossa vida em frente. Se fortalecer, se conhecer, fazer o bem para outras pessoas. O que eu sempre falo para muitas pessoas que têm essas dores, essas mágoas, principalmente quem tem depressão, eu sempre falo muito para fazer voluntariado. É muito importante você dar do que receber. Quando você dá o que você tem para quem não tem, você já sai uma outra pessoa, você vive uma outra história. Você começa a ter mais gratidão pela vida e reclamar menos. Você começa a olhar a sua vida com um olhar mais positivo do que de coitadismo, de vítima, eu sou uma coitada, porque ninguém gosta de mim, porque me abandonaram. Você passa a ter um olhar de maturidade.
você passa a ter um olhar de gratidão, você passa a ter um olhar mais bonito pela vida. Então, nesse pequeno vídeo aqui, o que eu peço pra você, cuide de você, porque ninguém vai fazer isso pra você. Shakespeare tinha uma frase que eu tinha 13 anos quando eu li. Ele falava assim: ninguém no mundo vai parar para que você conserte o seu coração. Então, as pessoas não estão nem aí para suas dores. Se você não parar, se cuidar, se olhar com carinho, você vai continuar com ela e até você não aguentar mais. Então, faça por você. Já que não fizeram, você pode fazer por você. Um abraço.